Alexandre, a ideia aqui é, nós já nos conhecemos, muita gente sabe muito sobre ti, não é? Tu comunicas muito e comunicas muito bem. E o desafio que eu te lançava aqui é algumas das questões, mesmo que sejam comuns ou que já alguém te colocou também, como é que nós conseguimos dar aqui uma abordagem diferente, eventualmente um bocadinho mais intimista, como a que tivemos há pouco também, para conhecer um bocadinho mais sobre ti, na realidade. Certo. Pronto. Então eu começo exatamente pelo início, não é? Sobre a tua infância. Okay? É conhecida muita coisa, de como é que tu eras na escola, de como é que tu cresceste na Amadora também, uma série de coisas. Mas eu queria, antes disso, não é? Para perceber um bocadinho da personalidade que tu tens e do perfil que tu tens também, como é que eram os teus pais? Como é que se chamam? Como é que eram e como é que são, não é? Os teus pais, e que de alguma forma, como é que tu achas que eles contribuíram para a pessoa que tu és hoje? Como é que era a tua mãe? Bem, obviamente que começando pelo fim, claro que sim, claro que eu penso, defendo e subscrevo que a educação que nós temos desde muito tenra idade em nossas casas, na nossa família, no nosso círculo mais próximo, molda muito daquilo que nós somos depois para o nosso futuro. E eu penso que também não sou exceção. Sou, como eu já o disse várias vezes, sou filho de uma família de classe média da Amadora. A minha mãe, Ana Maria, era empregada de escritório administrativa nos estúdios do Valentim de Carvalho, portanto ligada ao mundo da música, mas que nada tinha a ver com o trabalho dela. Ela era uma administrativa na área de escritório, num local que de facto era um local muito interessante e que eu conheci quando era jovem, tive a oportunidade de visitar. E portanto, ainda hoje a minha mãe vive na Amadora e facto pelo qual eu também recorrentemente continuo a ir, não só porque gosto, porque sinto, como acho que seja qual for o local, há sempre aquele apelo das nossas origens, das nossas raízes, mas também, obviamente, tendo lá a minha mãe, desloco-me lá recorrentemente. O meu pai é um homem do Norte, nascido em Trancoso, distrito da Guarda, perto da Serra da Estrela, terra do frio, da castanha, e que vai ser agora, não é? É verdade, Feira da Castanha, já agora no próximo fim de semana, onde eu irei estar também, porque gosto muito daquele ambiente, continuo a visitar recorrentemente, tenho lá família e continuo a visitar aquele ambiente. Filho de uma família com muitos irmãos, 7 irmãos, que, como grande parte daquelas famílias na década de 40, década de 50, viviam da agricultura de subsistência e, basicamente, quando terminava o ensino básico, quando tinham a sorte de terminar o ensino básico, e o meu pai conseguiu concluir a 4ª classe, vinham para Lisboa trabalhar, e, nomeadamente, o meu pai trabalhou como aquilo que se chamava à data moço de recados, portanto, a fazer entregas de mercearia nas famílias mais abastadas da região centro de Lisboa, e, portanto, entregavam as mercearias em casa das pessoas, o que fez com que ele tivesse uma vida depois sempre ligada ao mundo da distribuição alimentar, e que fez com que eu também, quando o meu pai era gerente de um supermercado na zona de Alvalade, com que eu também o visitasse muitas vezes e também tivesse aí uma experiência muito gira para mim, muito enriquecedora, que era o contacto com o cliente, o contacto com as pessoas que frequentavam o supermercado, mas também com o outro lado, com o cortante do talho, com o talhante do talho, com as pessoas da pastelaria, com o pasteleiro, com o padeiro, com as pessoas da recepção, com toda a gente, ter esse contacto, e um miúdo de 6, 7, 8 anos a circular pelos corredores de um supermercado, a conhecer o que era o mundo do retalho, que apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente na área do retalho, é uma área que para mim foi muito interessante, conheci desde essa altura e que me permitiu contactar com muita gente, falar com muitas pessoas desde essa altura, e portanto essas são um pouco as minhas raízes do ponto de vista familiar, e claro que me moldaram também quem eu sou hoje. É giro dizer isso, porque eu de repente estou aqui a fazer um paralelismo. O meu pai e a minha mãe trabalhavam na papelaria Fernandes, na altura do seu auge. E eu era aquele puto que andava nas bobinas de papel lá pelo meio da fábrica, a minha mãe administrativa, mas andava também, e o meu pai na parte mais industrial, e o meu avô, inclusive, na papelaria. E a minha avó também, a importância da papelaria Fernandes na altura. Mas, então, quer dizer, este trabalho, esse o acompanhar do teu pai, logo começou-te a dar aí uma perspectiva um bocadinho sobre o mercado, o serviço ao cliente, não é? Sim. A importância do cliente e o foco e a satisfação, não é? O próprio ato da entrega já começa a largar aqui um bocadinho da cadeia de valor. E com a tua mãe? Ou seja, tu ias lá, visitavas de vez em quando, mas visitavas, e o que é que tu encontravas no ecossistema como aquele? Tinha uma felicidade, porque a minha mãe trabalhava na Rua Nova do Almada, no escritório do Valentim de Carvalho, que ardeu no grande incêndio do Chiado, mas antes desse grande incêndio eu frequentava essas instalações quando era muito jovem, ia passar uns finais de tarde, às vezes o período de férias da Páscoa, férias do verão, férias do Natal, ia frequentar esse espaço e
tinha o privilégio de ter acesso a duas coisas que ainda hoje eu me recordo muito bem. Uma que ficou-me, que é o meu gosto pela música e pela boa música e pelos bons dispositivos de música, saber distinguir a qualidade, quando ouvimos música, se vem de um bom equipamento ou de um menos bom equipamento, ficou-me do facto de, nos estúdios de Valentim Carvalho, à data, eu diria sem arriscar muito dizer, o principal estúdio do ponto de vista da alta fidelidade em Portugal, onde estava o Studer Revox, aqueles grandes equipamentos de bobines com fitas magnéticas, onde estavam os masters de todos os que eram os discos depois de vinil, que eram a seguir gravados no vinil, ali nas instalações de Paço de Arcos, da fábrica, que eu também conheci, na fábrica onde eram gravados os discos de vinil, que hoje existe. É verdade. E, portanto, tive acesso a essa tecnologia de ponta à data, os giradiscos de topo e os Studer Revox, a seguir o nível acima, o nível profissional, e que para mim, ao fim de algum tempo, aquilo para mim era quase normal, e eu ia para os estúdios com os técnicos a ouvir música em muito alta definição à data e ouvir a diferença de ouvir um leitor de cassetes ou ouvir um Studer Revox a mesma música e perceber a diferença. Essa é uma experiência muito gira. E depois, a outra experiência de, nos finais de mês, porque lá nas instalações da Rua Nova do Almada era onde muitos dos grandes artistas portugueses que trabalhavam com a editora iam no final do mês receber o seu salário, porque era assim que funcionava na década de 80. Como, por exemplo, Lena D'Água, como, por exemplo, António Variações, como, por exemplo, Carlos Paião, como, por exemplo, Amália Rodrigues, e ter o privilégio de ter autógrafos deles, falar com eles, e achava muita piada ao miúdo que andava ali naquele meio, e, portanto, isso também, obviamente, que me ficou, essa ligação, apesar de eu não cantar, não tocar nenhum instrumento, nada, não tenho jeito nenhum. Então quer dizer que hoje não posso tentar que não, absolutamente não, até porque poderia ser mau aqui para os nossos técnicos de som, mas acima de tudo, ficou-me este gosto por este mundo do espetáculo, do entretenimento, onde hoje tenho a felicidade de ter muitos amigos nessa área, amigos que eu prezo muito e com quem eu tenho a oportunidade de privar, e compreender um bocadinho da cadeia de valor também do mundo do espetáculo por este enquadramento que tive na minha infância, muito jovem. Boa, bem, super diferente e com acesso a algo que poucos têm, não é? Verdade, e verdade. até porque a disparidade, não é? E a diferença daquilo que tu de facto conseguiste acompanhar e absorver do lado do teu pai e do lado da tua mãe. Sim, sim. O homem e o profissional que és hoje, ok? O que é que foste buscar a cada um deles, ao teu pai e à tua mãe? Eu acho que, lá está, tentamos sempre aproveitar ao máximo e moldar um bocadinho quem nós somos àquilo que nós vamos observando. Obviamente que no caso específico do meu pai, muito contacto com pessoas, muito contacto com o cidadão anónimo que entrava num supermercado, mas também a cultura que o meu pai trazia, por ser um homem do Norte, com toda aquela cultura muito própria do Norte do país, que ainda hoje as pessoas do Norte têm, de saberem receber, de qualquer alegado estranho, se chega à porta de casa, se apresenta, entra, come qualquer coisa e bebe um copo. E isto é muito português, mas muito português do Norte do país. Esta genuinidade, esta abertura, esta capacidade de criar empatia, isso aplicado ao mercado da distribuição alimentar, num supermercado que era na altura um supermercado de elite, no centro de Lisboa, na zona de Alvalade, e portanto onde estavam muitas das grandes famílias de Lisboa, e obviamente que isso trouxe-me o gosto pelo contacto com o ser humano, a capacidade eu lembro-me de ser muito jovem e às vezes algumas senhoras um bocadinho mais velhas que andavam à procura de uma coisa ou outra na prateleira e não viam porque estava escondido ou estava muito alto, e eu dizia, não se preocupe que eu vou lá buscar a embalagem, eu trago-lhe, eu levo-lhe até à caixa, e estas coisas eram um bocadinho aquela lógica de falar com as pessoas e depois conhecer quem é, onde é que mora. Mas isso eu atrevo-me a afirmar, perguntar, que essa tua característica, e vou chamar agora neste contexto de competência que foste desenvolvendo também, embora num formato altamente genuíno, como é claro, e fica também muito óbvio, como é que eu ia dizer? Não fez só ter atenção ao cliente e a todas as pessoas. Fez, de facto, olhar para ela da mesma... para ti não te interessava, é uma pergunta, não é? Embora eu saiba a resposta, não te interessava ser alguém de elevado ou de baixo estatuto social, porque todos tinham a sua importância e o teu acompanhamento. O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós acabámos de almoçar aqui num restaurante muito perto e, quer dizer, eu é que trabalho aqui e dou 2 passos à esquerda e as pessoas que vêm ter é com o Alexandre Fonseca porque o conhecem do tempo da empresa A ou da empresa B, e eram pessoas que não eram os administradores da tua equipa nem coisa nenhuma, não é? Estávamos a falar de uma linguagem mais comum, ou de chão de fábrica, ou um campo mais operacional, em empresas de milhares de pessoas. De facto, tal como eventualmente na mercearia, tu quando olhaste para aquela pessoa que eu não conhecia, fiquei conhecendo naquele momento, não é? Tu olhavas para os olhos dela e efetivamente referias-te a ela pelo nome dela, não é? Em concreto, não é? Certo. Isso é um bocadinho...
Eu acho que eu sou engenheiro de formação e gosto muito da tecnologia. Eu desde muito jovem que sempre disse que a tecnologia era uma coisa que eu me apaixonava e que eu adorava, mas que tinha um objetivo, que era fazer alguma coisa de bem, ajudar as pessoas. E as pessoas são, de facto, uma essência muito importante. Eu sou muito curioso de conhecer as pessoas, conhecer muitas vezes o lado B também das pessoas, e agrada-me imenso a capacidade que nós, seres humanos, temos de comunicar, de podermos conversar. E isso faz com que em empresas em que eu trabalhei, no caso mais recente, a Portugal Telecom, onde uma empresa com mais de 10 mil pessoas, eu tive o privilégio de conhecer muitas delas, de muitos sítios do país, cara a cara, ir lá, e conhecer a realidade em que essas pessoas trabalham, conhecer o seu escritório, o seu posto de trabalho, a cidade ou a vila onde vivem, onde trabalham, como desenvolvem o seu trabalho, e isto cria-nos de uma perspectiva, lá está, de genuinidade, quando não o fazemos contrariados, não o fazemos para a fotografia só porque está lá um fotógrafo. Sim, que a seguir não colocas no LinkedIn. Exatamente, exatamente. Quando nós o fazemos porque acreditamos que é importante conhecer na primeira pessoa, porque no meu caso, eu disse isto muitas vezes às minhas equipas de gestão, não é a partir de um escritório em Lisboa que se conhece a realidade de um país que tendo 700 km de norte a sul, com 200 e poucos quilómetros de largo, sem esquecer as regiões autónomas, não é a partir de Lisboa que nós conhecemos estas idiosincrasias muito específicas de cada uma das nossas regiões, do Alentejo, do Algarve, do norte do país, de Trás-os-Montes, do Minho. É indo lá, é conhecendo as pessoas. E isso faz com que ao longo desta minha carreira tenha tido sempre uma busca grande de ter contacto com as pessoas. Em empresas mais pequenas, em empresas maiores, em Portugal, fora de Portugal, criar essas ligações, ir conhecer, falar com um técnico do terreno, falar com um lojista, falar com um agente de um call center, conhecer as dificuldades, sentarmos ao lado de um agente do call center que passa o dia a falar com desconhecidos ao telefone e ouvirmos as chamadas e ouvirmos porque é que às vezes as pessoas chegam ao fim do dia e dizem tão cansadas, e eu às vezes ouvi alguns comentários a dizer, está cansado, teve o dia todo ao telefone, sentado numa secretária com uns auscultadores a falar ao telefone. Mas é o que é que se ouve por trás, o desgaste emocional que está associado, ouvirmos as chamadas para percebermos isso. Este tipo de interação faz com que depois, hoje, felizmente, tenha alguns episódios como este que tivemos inusitado aqui, e isso mostra que as pessoas também têm depois o outro lado, que é, há um sentimento mútuo. Quando nós nos aproximamos das pessoas e somos genuínos com elas, elas também se aproximam de nós, e não se aproximam de nós para pedir alguma coisa, ninguém me pediu nada, foi apenas dizer, eu sou o Nuno, eu trabalhei na ONI, não sei se lembra de mim, eu agora estou a trabalhar aqui, e só isso, e apertámos a mão e conversámos ali 2 minutos e seguimos a nossa vida, mas saber para mim não é pelo facto de ele me ter reconhecido, é pelo facto de eu saí da ONI em 2015, quando na altura passei para a Portugal Telecom, e portanto passaram quase 10 anos e nunca mais tinha visto o Nuno, e hoje ele conheceu-me e conversámos, não foi só o conhecer-me e ficou assim, não, teve aquela coisa de vir falar comigo e estarmos ali um bocadinho a interagir. E aquilo que eu te disse, não é, Alexandre, que na realidade já foi há algum tempo, ele correu o risco, estando numa hierarquia tão distante da tua, de, vamos esquecer que é o Alexandre, estamos a falar, ou ser ignorado, ou não ser lembrado, ou ser despachado, se quisermos, com tudo o que isso tinha de errado, não é? Mas na realidade, ele, independentemente daquilo que foi o teu feedback, que o reconheceste logo, independentemente disso, ele assumiu o risco, dada a ligação emocional que tinha relativamente a ti, assumiu o risco de poder não ser reconhecido, ou de poder não ter a resposta ou o impacto que quereria ter, não é? Mas eu também quero pensar que essa ousadia, vamos lhe chamar assim, que ele teve, é porque se calhar ele também no seu íntimo tinha a quase certeza de que nada disso que acabaste de dizer iria acontecer, porque quem me conhece sabe que eu tive a felicidade na minha vida de lidar com governantes em Portugal e fora de Portugal, com figuras públicas, com artistas, com presidentes e gestores de grandes organizações mundiais, mas também tive a capacidade de privar com a senhora da portaria, com o técnico que vai a casa fazer a instalação, com o agente do call center, com o lojista, com o mesmo gosto e com a mesma genuinidade, e portanto eu acho que é isso também que de alguma forma gosto de acreditar que me caracteriza, e é por isso que hoje sou muito bem recebido em todo lado por pessoas que trabalharam comigo há 15 anos, 20 anos e que continuam a abordar-me e a falar comigo e a dizer se eu me recordo delas. Às vezes é verdade, não nos recordamos, porque são tanta gente que passou pela nossa vida que às vezes não nos conseguimos recordar de todos, mas não custa fazer um esforço e pelo menos perguntar genuinamente, olha, não me lembro, mas é de onde? Ajudar, não é? No processo. Exatamente. Portanto,
Não, e é isso que eu muito admiro em ti, porque não é preciso engenheiro de informático, não é? Em que teoricamente podias muito bem ser, agora uns engenheiros informáticos todos, pumba, quando eu disser isto, não é? Podias ser um nerd da coisa, não é? E tu fazes uma gestão muito focada nas pessoas, não é? Através da comunicação, mas muito focada nas pessoas. Mas como eu não posso deixar ir aqui logo para o corporativo, que vais logo direitinho com uma grande pinta, o que é que eu, ainda voltando e terminando aqui relativamente aos teus pais, que é, tu tens um espírito muito, concordes ou não se concorde com as tuas posições, muito combativo. Mais mãe ou mais pai? Aí acho que se calhar um bocadinho mais mãe, esse espírito mais combativo, mas de qualquer das formas eu diria que é também um espírito que também temos, a nossa identidade também nos desenvolve em nós próprios instintos. Se calhar aí, mais do que a influência do pai ou da mãe, o facto, por exemplo, de ter estudado sempre em escolas públicas, eu desde a primeira classe até ter terminado a faculdade, sempre estudei em escolas públicas, e estudar na década de 80 numa escola pública na Amadora não era exatamente fácil. E, portanto, tive que desenvolver esse espírito combativo, eu diria às vezes até de sobrevivência. Foi aí que nasceram as soft skills, de prevenção. E que nasceram algumas soft skills de prevenção, de negociação, porque muitas vezes passava por negociação, aquela célebre questão de haver só um campo de futebol, há 4 equipas para jogar, quem é que vai jogar? Podemos resolver aquilo com vias de facto, ou podemos resolver aquilo negociando, e muitas vezes eu era aquele que chegava ali no meio e tentava arranjar um consenso, e portanto, se calhar também aqui a necessidade aguça o engenho, e portanto, além da influência, se calhar, aí mais da minha mãe, mas se calhar também a necessidade que tive, desde muito jovem, de procurar ter essa capacidade de combate. E combate não tem que ser necessariamente violento físico, e físico, claro. mas de termos essa capacidade de defender as nossas posições, claro. E, acima de tudo, de acreditarmos nas nossas posições e de não termos vergonha nem medo de assumir as nossas posições. Isso é uma coisa que, não querendo ir já para a parte corporate, mas que eu tenho muitas vezes criticado a nossa cultura empresarial portuguesa, é uma cultura de status quo. Ninguém abana o barco. Porque se nós achamos que criticar uma autoridade, criticar um regulador, criticar um membro do governo por uma posição que nós não concordamos, sem lhe faltar, obviamente, ao respeito, acredita-se que é abanar o status quo e, portanto, não convém. Eu acho que convém. Eu acho que nós temos que claramente defender as nossas posições quando estamos convictos delas, quando temos os nossos argumentos bem estudados, quando acreditamos de facto naquilo que queremos defender, temos que manifestar a nossa posição. Umas vezes ganhamos, outras vezes não ganhamos, mas mesmo quando não ganhamos, deixar a nossa posição bem vincada, eu acho que é mais do que uma característica, uma obrigação. Porque só marcando a nossa posição é que nós depois podemos mais tarde dizer: eu defendi esta posição, eu acredito nisto e era assim que eu acho que devia ter sido feito. Infelizmente, a nossa cultura empresarial, eu diria, excetuando agora alguns novos líderes que começam a aparecer também, ainda é muitas vezes uma cultura empresarial de estarmos todos de acordo, de seguidismo muitas vezes, de não levantar demasiada poeira, como se costuma dizer, e portanto eu aí desde muito jovem, voltando às minhas origens, que tenho essa perspectiva de defender os meus interesses. E só assim é que consegues que te sigam, na realidade. Claro. Quando mudamos de direção de repente sem uma justificação válida, quem nos chega, e não é no LinkedIn, quem nos chega realmente, enquanto líderes, começa a colocar algumas coisas em questão. Claro. Não é? Ser completamente... E aí ninguém te pode acusar de não confrontares com as tuas posições sobre os assuntos. Isso é seguro. E isso é mobilizador, muitas vezes. Seguramente. Pai e mãe, tu, portanto, cresceste na Amadora, fizeste até o 12º ano na Amadora, orgulhosamente na Amadora e muito bem, olha, eu estudei nos Salesianos e tal, morava no Cacém, portanto, e depois passei para a escola pública. E, portanto, revejo-me mesmo muita coisa. Chegaste onde chegaste, ainda não é nada onde vais chegar seguramente, não tenho qualquer tipo de dúvida. Como é que o pai e a mãe olham para o filho na perspectiva de puto na Amadora aos chutes à bola, sem violência física, só mesmo com jogo de cintura, não é? Tal coisa, soft skills, não é? E depois chega onde chega e ainda vai a meio do caminho. Acho que com natural orgulho, porque eu lembro-me de partilhar em casa, eu já disse isto uma vez numa entrevista, lembro-me de, eu estou em Lisboa e apanhava o metro e passava muitas vezes ali nas Picoas, onde é o edifício da Portugal Telecom. E lembro-me perfeitamente de passar ali e dizer com um colega meu de faculdade, que hoje é meu padrinho de casamento, e de nós comentarmos a dizer: um dia ainda vamos trabalhar aqui. Longe estava eu de saber que iria ser presidente daquela instituição durante os anos que fui, e portanto essa vertente de aspiracional e de acreditar que é possível estava bem presente.
e, portanto, é essa lógica de nós acreditarmos nos nossos sonhos, acreditarmos naquilo que podemos fazer, nas nossas capacidades, na nossa vontade, e depois acreditar que as coisas podem acontecer e elas de facto acontecem. E, portanto, este percurso que fui tendo, acho que obviamente eu contava isto quando era jovem aos meus pais e hoje obviamente sei que tenho um orgulho imenso por eu ter conseguido atingir esse, eu nem diria sonho, nem era bem o sonho era só trabalhar lá, não era ser o presidente da empresa, mas na realidade as coisas proporcionaram-se, e hoje de facto sei que, porque já me o disseram, que têm obviamente esse orgulho daquilo que eu consegui atingir, de manter obviamente uma proximidade a ambos, apesar de viverem em 2 sítios diferentes do país, e manter essa proximidade, porque continuo a acreditar que os laços familiares são muito importantes, e portanto eu acho que esse orgulho é a palavra que mais me apraz dizer e mais me satisfaz, porque acho que do ponto de vista, quando olhamos para a nossa família, o orgulho naquilo que nós somos capazes de fazer, naquilo que nós atingimos, mas acima de tudo naquilo que nós somos enquanto pessoas, porque a parte profissional é muito importante e o cargo, obviamente que é relevante, mas acima de tudo o cargo não pode, desvirtuar os valores e em segundo lugar o cargo não pode nunca sobrepor-se àquilo que nós somos. Nós podemos ser o presidente da maior instituição ou o presidente do maior país, se nós deixarmos de ser quem nós somos, ou se nós nos transformarmos naquilo que nós não acreditamos só para ter essa função, eu não acredito que aí haja felicidade. E para mim, como eu já disse também várias vezes, a lógica de poder ter atingido as funções que atingi a nível nacional e internacional, liderar um grupo de telecomunicações dos maiores do mundo, presente em múltiplas geografias e ser o responsável por todas essas geografias e conseguir ser feliz, conseguir ter uma vida familiar feliz com a minha esposa, com o meu filho, conseguir ultrapassar as dificuldades inerentes a estar 20 e tal dias por mês fora de Portugal, e conseguir ser feliz naquilo que fazemos e ser feliz pessoalmente, isso só é possível se nós conseguirmos aliar o cargo que desempenhamos e que atingimos com a pessoa que nós somos. E, portanto, o orgulho deriva daí e esse é aquele que mais me deixa feliz quando os meus pais me dizem que são orgulhosos daquilo que eu atingi. Olha, eu não sou teu pai nem tua mãe, eu tenho orgulho em ti, portanto... Olha, passaram 20 minutos, 23 minutos, portanto está na hora de servir aqui um bocadinho deste vinho que tu gostas. Está bem, podia ser mais elegante a servir, é verdade. É o melhor que consigo. Fazemos aqui um brinde. E a minha ideia é explorar também aquilo que tu referiste agora como sendo o teu núcleo familiar, não é? Explorar um bocadinho, não é? Isso. Da tua esposa e do teu filho. Mas antes disso, aqui é a nossa. Saúde. Saúde. Deixa eu ver se tens razão. Tens razão. Não falha. Tens muita razão. Publicidade à parte, Exato. mas não falha. Então, estamos picando aqui umas coisas. Exatamente. Publicidade à parte, que estou a virar. Só falta dizer que isto foi comprado, não tenho a brincar, não é? Da Garrafeira de Lisboa. Que é muito giro, nunca tinha ido lá, por incrível que pareça, porque tem... Eu gosto muito de motas. E já deves ter estado lá na Garrafeira de Lisboa, não é? Eles têm lá motas, têm uma espécie de anfiteatro onde vão fazer workshops sobre vinhos e tudo mais. Muito giro, gostei. Boa. E foi muito bem entendido. À parte disso, núcleo familiar. A tua esposa, estás casada há quanto tempo? É a Anabela, não é? Anabela, sim. Casados, estou desde 2001. Casados juntos? Casados desde 2000, juntos e casados desde 2001. Ok. Portanto, 23 anos. Mas, na realidade, a nossa relação começou no dia 20 de novembro de 1990. Portanto, levamos juntos 34 anos e, portanto, eu diria que uma vida, sem dúvida. E, portanto, casados desde 2001, mas juntos desde 1990. Ela é socióloga, não é? Sim. Portanto, sim. ajuda muito a compreender a sociedade e também em casa um marido com tantos desafios profissionais e tudo. Sim, conjugamos duas perspectivas diferentes da vida. Conseguimos, obviamente, conjugá-las. Eu diria ela muito mais com uma perspectiva muito mais emocional, muito mais de soft skills. Era isso que eu te queria perguntar, não só ela relativamente a ti, mas ela enquanto mulher, Sim. como é que a caracterizavas? Ou caracterizas neste caso? Acima de tudo, como eu penso que nós, não só porque eu acredito e penso nisso, mas também é muito importante nós também olharmos como é que as pessoas olham para as pessoas que nós gostamos. Okay. E a Anabela é caracterizada por toda a gente que a conhece, em particular agora nas funções que desempenha na Associação Sara Carreira, como um coração enorme. E de facto é claramente a sua maior característica. Tem um coração enorme, é uma pessoa que tem uma capacidade de ajudar, de compreender e de ajudar, uma dedicação às causas em que acredita muito forte.
e, portanto, é claramente a sua maior característica do ponto de vista dos soft skills, absolutamente. Esse coração enorme que depois se aplica desde causas sociais, à família, aos amigos, à nossa relação e, portanto, esse coração é claramente a característica número 1. Agora, como deves imaginar, é difícil descrevermos em público, digamos assim, aquela pessoa com quem nós estamos há 34 anos, eu tenho 50 anos, sou um filho da Revolução, nasci no dia 26 de Abril de 74, portanto nasci no dia a seguir ao 25 de Abril de 74, portanto tenho 50 anos e destes 50 anos, 34 anos foram passados ao lado da Anabela. E, portanto, a resposta. Eu penso que a maior resposta é essa mesmo, é esta nossa capacidade de, como todos, passamos por muitos momentos muito bons, passamos por muitos momentos menos bons, natural, mas acima de tudo a capacidade da resiliência mostra a solidez da relação. E o teu filhote? Filhote, o meu tem 18 e eu também lhe chamo filhote, tem 19, não é? Certo, Há bocadinho ao almoço falámos um bocadinho sobre ele e que ele era só orgulho e baba por todo lado, não da comida, mas do elogio. Certo. Como é que o caracterizas? É um jovem que eu diria... Vendo o filho, vê-se o pai e a mãe também, não é? Sim, claro que sim. Acho que ele bebeu um pouco dessa dicotomia, ou seja, é ele próprio também bastante emotivo e emocional, com uma apetência grande também para as componentes mais introspectivas e de reflexão, de meditação, estando ligado às tecnologias. Ou seja, ali é um pouco o gosto, como eu diria que a grande maioria dos jovens hoje, até do ponto de vista do trabalho que ele desenvolve na área tecnológica, de áudio, vídeo, etc., redes sociais, mas com uma característica do ponto de vista pessoal muito mais emotiva, muito menos materialista, muito mais orientada ao seu próprio bem-estar do ponto de vista físico, intelectual e mental, que é uma característica que às vezes não é fácil nós compreendermos, às vezes até desconcertante num jovem de 19 anos, em particular porque temos muitos pontos de diferença, mas também temos muitos pontos iguais de feitio, mas de diferença do ponto de vista como depois interpretamos aquilo que vemos, mas obviamente também tenho imenso orgulho naquilo que ele é enquanto jovem e acima de tudo, mais uma vez, nas soft skills, na capacidade de lealdade e também daquilo que herdou da mãe, sem dúvida nenhuma, que é também ter um coração enorme, uma vontade imensa de ajudar o próximo e isso é também algo que me deixa muito, muito satisfeito e muito orgulhoso, como é óbvio. Só um bocadinho ao almoço, quando tu me dizias que da área tecnológica e audiovisual também, mas depois com... entre outras coisas mais, não é? Mas o conhecimento, o interesse sobre as várias religiões, o que é que elas defendem, etc. Portanto, isso já é um bocadinho fora do comum, até ao nível de conhecimento que ele foi desenvolvendo, daquilo que partilhaste comigo. Portanto, sim, seguramente especial e também é especial este tipo de partilha que eu acredito não seja tão comum e que é importante, mais do que está a ser filmado, mas para nos conhecermos também um bocadinho melhor, não é? Como é que eles olham para ti? Podemos ir diretamente ao filho. Como é que o filho olha para o pai? Eu tenho um imenso respeito nessa perspectiva pelo Afonso, porque eu tenho a perfeita noção que não é fácil ser filho de uma pessoa que tem alguma exposição mediática e, acima de tudo, que tem uma carreira que em Portugal não é muito comum e com uma elevada visibilidade. E, portanto, não é fácil porque há sempre a tentação da comparação. É sempre. E, em particular, tendo eu vindo, como já disse, de uma família de classe média da Amadora e tendo conseguido construir a pulso, como se costuma dizer, e pelos meus próprios meios conseguir construir a carreira que construí, tenho a perfeita noção que os termos de comparação são sempre aplicados e que o nível de exigência a que um jovem que acompanhou esta progressão do pai ao longo da sua juventude sente do ponto de vista de pressão para fazer no mínimo algo igual. E por isso eu tenho esse imenso respeito por essa dificuldade que eu imagino seja fazê-lo, até porque eu tentei sempre, fruto das ausências, fruto da distância, tentei sempre, com obviamente o acordo e a parceria da minha esposa, tentámos sempre que a vida profissional e a vida familiar, para evitar a maior distanciamento, tivesse muitas vezes algum overlap. O que significa que nos fins de semana era normal, em eventos que são semi-sociais, mas semi-profissionais, eu fazer-me acompanhado da minha família. E isso fez com que o Afonso, com muito tenra idade, com 12, 13 anos, tivesse contacto com ministros, com CEOs de grandes empresas, com artistas, não nessa vertente, porque obviamente ele não tem essa capacidade,
mas obrigou a desenvolver uma capacidade comunicacional e relacional que às vezes era surpreendente mesmo para nós, e vê-lo com 13, 14 anos a falar com um embaixador, ou vê-lo a falar com um artista famoso, ou e isso eu também tenho a noção que também era, sem dúvida, um mecanismo de pressão para ele, porque não é natural, muitas vezes, para um jovem dessa idade, ter esse tipo de enquadramento. Com o pai ao lado, na primeira. Exatamente, e portanto eu tenho um profundo respeito por ele nessa perspectiva, acreditando e sabendo, não é acreditando, é sabendo que tem também um orgulho enorme naquilo que eu também fiz e que nessa perspectiva também com certeza que muitos desses ensinamentos ele também os leva para a vida dele. Da Anabela, obviamente que sei perfeitamente, temos um orgulho mútuo comum na nossa relação, naquilo que cada um de nós representa enquanto pessoa, mas também enquanto profissional, e algo que nós às vezes brincamos, que é, às vezes costuma-se dizer na linguagem popular, que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Eu acho que não é por trás, eu diria que ao lado de um grande profissional, homem ou mulher, tem que estar um counterpart do outro lado, tem que estar o outro lado. A componente familiar, para mim, é fundamental para aquilo que eu fui capaz de atingir. E, portanto, a presença permanente da Anabela ao longo desses momentos, umas vezes explícita, outras vezes implícita no lar, era muito importante. E eu acho que isso é de facto muito importante, podermos estar ao lado. Agora eu estou numa fase não executiva da minha vida, numa fase distinta, ligada a projetos meus pessoais e sem responsabilidades executivas, e ela está neste momento numa fase em que tem uma preponderância muito grande, uma instituição que tem uma visibilidade enorme, fruto do peso que traz do ponto de vista não só do projeto, mas da família que está por trás e daquilo que representa, e portanto hoje muitas vezes cabe-me a mim ter o papel de suporte, de ser o parceiro que acompanha, e faço com muito orgulho e com muito gosto, e portanto mais uma vez é essa capacidade que temos de moldar um pouco aquilo que é o nosso ecossistema familiar à realidade pessoal e profissional, tentando beneficiar. Eu não acredito em vasos estanques, porque é muito complicado quando nós tentamos ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa. A melhor maneira de não criarmos esses vasos estanques é sermos a mesma pessoa e integrar. E, portanto, quando nós vamos a um evento em que temos amigos, família e às vezes também temos pessoas que são do nosso círculo profissional, tentamos aproveitar o melhor dos dois mundos e desfrutar. E tem desfrutado bem, tantos anos, portanto estão tranquilos. Ainda Sim, bem, são um suporte mútuo. Felizmente, muito bom, não é? A tal felicidade que eu falava ainda há bocadinho deriva muito dessa capacidade de, eu acho que ninguém pode ser feliz só sendo um bom profissional, tal como ninguém pode ser só feliz do seio familiar. Acho que a felicidade vem daqueles que são os vários ecossistemas em que nós estamos, em que nós operamos. E, portanto, profissional, familiar, do circuito mais pequeno da nossa família, dos amigos, é tudo isso integrado que leva a uma felicidade que nunca é plena, nem nunca é permanente, mas que deve ser o principal ponto da nossa vida a atingirmos essa felicidade. Correto. Podia estar mais de acordo. Olha, Alexandre, portanto isto não são conversas sérias, eu também vou brincar um bocadinho. Então, eu, para além daquilo que já referi, que te conheço, tentei ver se havia alguma novidade sobre ti, etc. E encontrei umas coisas mais antigas, giras. Como, por exemplo, uma entrevista que tu deste, entre as 5 milhões de entrevistas que já deste até hoje, talvez, 4 milhões e 900, deste uma, não sei se é bem assim, mas vamos chegar lá, à TV Amadora, creio eu, pronto, onde tu falavas das tuas origens, falavas do clube recreativo, do handball, de ter sido jogador durante não sei quantos anos, ter sido depois treinador, uma série de coisas também, do teu orgulho nas raízes, mas eu não fiquei lá muito, aliás, eu fiquei convencido por tudo o que tu disseste. Agora estava o Alexandre a pensar, o que é que vai sair dali? Com tudo o que tu disseste, mas houve lá uma pergunta que eu acho que foste altamente estratega a responder, que é, com um lado do humor associado, que havia um sorrisinho malandro na tua resposta, eu acho, que é quando te perguntam, e eras bom aluno? E agora eu vou-me socorrer da tua resposta. Em que tu dizes qualquer coisa do género, olha, está aqui, está a prova, cartãozinho. Cartãozinho para não me esquecer, que não me quero enganar. Disseste mais coisa, menos coisa, disseste assim, fui dos melhores alunos, e depois acrescentaste, do ponto de vista da escola. Isto deixa-me logo a pensar, do ponto de vista da escola, só te perguntaram se eras bom aluno ou não. Pronto, e depois complementas, não é? Com alguma inquietude e algumas dificuldades comportamentais. Algumas 2 vezes só numa frase tão curtinha. Parece-me que já estás aqui com um jogo de cintura a defender qualquer coisa. Com esta alguma, parece-me que estás aqui a minimizar qualquer coisa.
Mas como tinha notas magníficas, autoconfiança, e as notas comprovam, não é? Podia dar-me ao luxo de ter alguma, mais uma vez, alguma irreverência e ser um bocadinho diferente. Quer dizer, o que eu estou a ler aqui é que eras um reguila tramado, tanto como os outros, mas depois com uma capacidade já, com um jogo de cintura de responder, obviamente já em adulto, não é bem isto. Ou seja, tu eras só alguém com algumas, ou eras mesmo também um diabinho a fazer as maldades todas? Eu diria Porque isto foi, que... desculpa, interromper. Ponto de vista, algumas, depois novamente, algumas um bocadinho diferente. Não, isto é suspeito. Vou guardar Sim, isto. vamos ver. Eu tinha a vantagem, quando há pouco eu falava daquela capacidade negocial, da procura constante da negociação e do consenso, havia duas características que equilibravam a minha inquietude e... Eu era muito falador, era incapaz de estar sossegado durante 45, 50 minutos numa sala de aula, eu tinha que comunicar, eu tinha que falar com o colega do lado, eu tinha que brincar, eu tinha que mandar uma bolinha de papel, era a minha forma de ser. Já estamos a avançar, já mandavas tinha bolinhas. Tinha que ser, era a minha forma de ser e de estar, porque tinha essa forma de manifestar, mas tinha duas componentes que eram muito importantes e que me ajudavam imenso a equilibrar as dificuldades que eu tinha de comportamento. Por um lado, as notas, é verdade, eu terminei o 12º ano com uma média de 19 valores e, portanto, e na altura, já agora partilho, na altura em que o 12º ano eram 3 disciplinas e eu na altura, como achei que aquilo não era assim muito complicado, escolhi Matemática, Física e Química, eram as minhas 3 disciplinas do 12º ano. E, portanto, tinha essa facilidade, é verdade. E isso, não vou esconder, que criava, apesar de muitas vezes dificuldades, porque os professores às vezes chegavam mesmo ao limite, mas depois era sempre, eu jogava isso, digo agora abertamente, era sempre muito difícil criar uma ruptura com um aluno que tinha notas brilhantes e que conseguia muitas vezes até também incentivar outros a fazê-lo, gerando competitividade. E depois a segunda vertente muito importante que eu desde muito cedo tive, que foi uma capacidade negocial. E portanto eu lembro-me perfeitamente em muitas circunstâncias dessas de um comportamento um bocadinho mais irreverente, vamos lhe chamar assim. E especial, não é? Especial, exatamente. De depois negociar com os professores, muitas vezes, algumas situações. Portanto, a manipulação está completamente fora de... Não era manipulação, era negociação. Influência e negociação. Exatamente. A capacidade da influência e da negociação. E, portanto, foram anos muito interessantes nesta perspectiva em que eu sempre tive muita facilidade, eu nunca tive a necessidade de estudar imenso, nunca tive necessidade de o fazer, sempre tive uma capacidade de retenção de conteúdos muito rápida e um raciocínio rápido, o que me levava depois muitas vezes a ter algum afastamento daquilo que eram as regras, é verdade. E, portanto, esse era o grande desafio. Eu lembro-me de revisitar, às vezes, os meus papéis desde a escola primária, nas avaliações das disciplinas, era bom, muito bom, excelente, e depois, assim, no comportamento, era muito falador, muito desorganizado, muito... Pronto. Mas compensava com isso, e, portanto, nunca tive nenhum problema sério, felizmente, porque lá está, porque acho que também consegui sempre balancear as duas vertentes sem nunca quebrar a corda. E isso hoje na vida profissional é também muito importante. Eu não gosto de ter a corda demasiado laça, acho que às vezes é preciso esticarmos a corda, mas temos que saber e ter a capacidade e a sapiência de esticar a corda sem a partir. Nunca parti a corda, nunca passei para lá dos limites, nunca tive nenhum problema disciplinar grave, nunca, em toda a minha carreira escolar e académica, mas tive muitas vezes tensão e a corda esticada, às vezes voluntariamente e conscientemente, outras inconscientemente. Também gostas disso, não é? Dessa pressão? Gosto. Eu gosto de testar os limites das pessoas. Acho que é nos limites que nós reconhecemos as pessoas. Quando tiramos as pessoas da zona de conforto é que nós sabemos. Há aquelas pessoas que dizem, não, eu sou muito calmo, eu sou muito pachorrento, eu sou muito boa onda. E depois quando nós tiramos o tapete e a pessoa rebenta, nós dizemos, afinal, a persona é uma coisa, a pessoa é outra. E para conhecermos as pessoas, às vezes temos que levar a situações limites, em alta ou em baixa, porque não é sempre em alta que as pessoas revelam, às vezes revelam-se em baixa, e portanto temos que ser sempre atentos à capacidade de testar. Isso é muito importante para conhecermos o lado B das pessoas, e isso motiva-me muitas vezes quando conheço as pessoas. Eu sou de gut feeling, ou seja, de instinto. Eu conheço uma pessoa e ao fim de, se calhar às vezes poucos minutos, tenho a minha concepção daquela pessoa, mas não sei se é verdade ou não. E depois, muitas vezes, quando tenho essa curiosidade e a pessoa vale a pena, perdoem-me pôr a expressão desta forma, vou conhecendo e vou esticando um bocadinho a corda e percebendo. E, portanto, isso vem-me desde essa altura, essa capacidade, acho que é intrínseca, acho que é inata.
abdicas dela, não é? Porque Não. Faz ir à raiz das Sou pessoas, eu. né? Das questões e das pessoas também, não é? E como falávamos há bocadinho que eu gosto muito de conhecer pessoas, gosto de conhecer pessoas na sua versão original, porque hoje em dia é muito fácil nas redes sociais nós conhecermos personagens. Exato. E personagens eu gosto muito de ver as minhas séries nas plataformas, gosto muito, mas isso são personagens que eu sei que são personagens. As pessoas com quem eu interajo no dia-a-dia, a minha grande preocupação nos tempos que correm, na sociedade moderna, esse é um grande desafio que nós temos, é se nós estamos a falar com uma personagem ou estamos a falar com uma pessoa real. E às vezes é preciso nós sermos um bocadinho mais, esticarmos um bocadinho a corda para conseguirmos perceber com quem é que estamos a falar. E às vezes temos desagradáveis surpresas e outras temos muito agradáveis surpresas, mas pelo menos sabemos com o que é que podemos contar. Ok, muito bem. Portanto, pessoas, olharmos para as pessoas independentemente daquilo que elas têm vestido. Não é? Portanto, da capa, do que quisermos. Isto leva-me a pensar noutro assunto que eu sei que tu gostas também, que tem a ver com moda. Ok? Mas tu tens uma imagem de marca típica. E eu tenho provas disso. Esta gaveta é perigosa. Vamos a isso. Que é esta. Gostaste da minha fotomontagem? Aqui. Em que basicamente é a camisa, o crucifixo, não é? O fato, isso vai variando, etc. O teu penteado, a tua imagem de A marca. ausência da gravata, A ausência do muita gestor e o gente. CEO sem gravata, como nós Isso. lemos. Lemos tantas vezes. Isso. Ok? Portanto, a minha pergunta é, a moda é importante para ti? É? A moda, vamos ver, a moda na perspectiva da tendência não é muito importante para mim. Eu acho que é, porque tu aqui estás completamente janota e bonito mesmo. Mas é isso que eu ia dizer. A moda é importante para mim na perspectiva em que eu gosto de me sentir bem e em que às vezes, ou melhor, na esmagadora maioria das vezes, acho que a nossa imagem deve refletir o nosso estado de espírito, o local onde estamos e o evento em que estamos ou o momento em que estamos. E gosto de ter moda nessa perspectiva, de ter a minha moda como eu entendo que deve estar representado naquele momento, naquele sítio. Não sou muito de seguir tendências internacionais ou de... Gosto da moda como indústria, tenho muitos amigos na moda, na indústria da moda, é sabida a minha relação que tenho de amizade com a Fátima Lopes, com o Eduardo Abondanza, duas das pessoas que eu considero provavelmente duas das pessoas mais importantes da moda nacional, e gosto muito e respeito imenso o trabalho que ambas fazem em prol do desenvolvimento da moda portuguesa e sou um curioso daquilo que elas fazem, uma enquanto criadora, outra enquanto pessoa que pensa e que entrega aquilo que é a moda enquanto indústria, mas tenho a minha percepção e a minha própria forma de criar a minha imagem. E, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa em que me escolham aquilo que eu vou vestir ou aquilo que eu vou dizer. Lembro-me de a primeira vez que estive enquanto presidente da Portugal Telecom, da Altice Portugal, de terem apontado o tema da gravata. E eu dizia, mas porquê? Quer dizer, não, porque é uma empresa assim. Não, eu sou eu. Eu sou eu e, portanto, eu não vou criar uma imagem que não sou eu. E, portanto, gosto. Agora, gosto muito, tenho o meu, digamos assim, é um dos meus guilty pleasures, aí sou o oposto, se calhar, da maioria dos homens. Gosto imenso de ir às compras, gosto imenso de comprar roupa, tenho imensa roupa em casa, gosto de fazer os meus outfits. Sou. Gosto de me olhar ao espelho e gosto de gostar da imagem que vejo. E também gosto, não vou ser hipócrita, que as pessoas que olham também reconheçam uma boa imagem. Aí acho que dizem, não quero saber o que os outros pensam. Não, quero. Obviamente que quero que me preocupe com o que os outros pensam da minha imagem. Agora... Sempre dedicaste a ti próprio. Isso. Não ultrapasso, e agora está muito na moda as linhas vermelhas, não ultrapasso aquilo que são as minhas linhas vermelhas, nomeadamente, por exemplo, o tema da gravata, para mim, é uma linha vermelha. Não é porque me custa pôr uma gravata. Ponho um laço para ir a um espetáculo formal, a uma gala, como ponho uma gravata quando eu entendo que o devo fazer. Agora, não é porque estou nesta posição ou porque estou neste evento que tenho necessariamente que o fazer. É porque eu entendo que a imagem que é necessária para aquele momento exige uma gravata. Então aí ponho, não tenho nenhum problema. Claro. Tenho uma coleção enorme em casa. Agora, tem que ser algo que eu reconheça. E nessa perspectiva, gosto da moda, nessa perspectiva, e gosto do culto também da nossa própria imagem. Tenho cuidado, sim, tenho imenso cuidado, sou incapaz de sair de casa de manhã sem me olhar ao espelho e se achar, ok, é a minha imagem. 5 estrelas. Vamos avançar para o dia, não é? Para mim. Não, e bem, isso não é só essa autoconfiança, mas é também, acho eu, sem ser superficial, de respeito para com quem vamos interagir e queremos estar no nosso melhor. Claro. A todos os níveis também. Provocando aqui um bocadinho, não a ti diretamente, mas todo um contexto, que é quando falamos de moda, há uma coisa que me incomoda crescentemente, não é?
que é os líderes, e aqui começamos a fazer alguma ponte para o corporativo, os líderes da moda. Eu ainda sou do tempo, apesar de não ter 130 anos. apesar de não ter 130 anos, eu ainda sou do tempo em que, de facto, aqueles líderes mais, como é que eu dizer, mais respeitados, aliás, mais consagrados, assim quisermos, tinha muito a ver, em primeiro lugar, com reconhecimentos dos pares e das próprias indústrias pelas quais passamos, pelo quê? Pelas transformações que efetuámos, pela dimensão mesmo, para além da complexidade, dimensão e complexidade do desafio e pelos resultados empresariais. Independentemente, e eu tenho muitos amigos onde o LinkedIn é muito importante, portanto não há aqui direção nenhuma da mensagem, mas independentemente do número de seguidores que se tem em qualquer rede social, podemos falar de LinkedIn ou qualquer outra, não é? No entanto, os líderes de hoje, e aqui assumindo o líder como uma posição e não como uma forma de ser, de respeito e de reconhecimento, vamos esquecer essa parte agora, aos líderes da moda, que é independentemente do desafio, dos resultados empresariais, tornaram-se superstars, rockstars quase, não é? E a minha pergunta, porque é uma provocação ao ecossistema, mas é mais uma pergunta para saber o que é que tu achas sobre isto, que é, será que isto que eu vou dizer já acontece ou pode acontecer, que é aqueles líderes, de facto, à antiga, não são antigos, mas à antiga, com transformações, com resultados, com reconhecimentos dos pares, vão acabar, ou já acontece, ou vão acabar por se afastar destas montras para não querer ser contaminado pela mesma imagem que existe dos líderes da moda, não é? Eu acho que a literatura, Cervantes, já nos ensinou que não vale a pena lutarmos contra os moinhos de vento. E, portanto, eu acho que temos que claramente perceber de que mais do que uma tendência ou uma moda, as redes sociais e a nossa capacidade de interação digital, vamos lhe chamar assim de uma forma mais alargada, é incontornável. E quem não perceber isso, eu acho que tem um problema do ponto de vista do seu posicionamento profissional, antes de mais. O pessoal já é um bocadinho diferente. E, portanto, eu acho que não devemos combater, e eu não sou daqueles que combate a questão da visibilidade digital, da comunicação digital sobre aquilo que são os nossos achievements ou o nosso trabalho e, respeitando, em alguns casos, até da nossa vida pessoal. Agora, o que eu acho é que esse é um canal de comunicação. Não tem que sequer ser o canal e muito menos o canal principal. É um dos canais. Ser líder significa, é uma definição que eu gosto muito, é do Jack Welch, não é minha, que ele dizia que a liderança é fazer os outros quererem aquilo que nós queremos que eles queiram. E, portanto, nessa lógica, é muito importante, se nós queremos ser uma referência, um exemplo, que temos que comunicar. E hoje as redes sociais são uma componente importante para comunicar os nossos valores, para comunicar aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós queremos fazer, os nossos achievements, o nosso posicionamento. E, portanto, eu acho que é importante que os líderes, hoje, do passado, do presente, do futuro, encarem a comunicação nas redes sociais como uma forma de comunicação. Não podemos é cair na tentação, que é muito fácil, de nos tornarmos um líder digital que tem 100 mil seguidores no LinkedIn ou no Instagram e que faz tudo e que é o maior protetor do ambiente, das lutas anticlimáticas, contra as alterações climáticas, da eficiência energética e tudo nas redes sociais, e depois chegamos a casa e temos um carro a combustíveis fósseis, não poupamos energia e fazemos tudo o contrário. Pronto. E, portanto, eu não estou a dizer o que é melhor ou o que é pior. Estou a fazer é o walk the talk. E, portanto, o que eu de facto não gosto, e há muita gente que eu vejo hoje a fazê-lo, é pessoas que criam uma imagem nas redes sociais e que depois não praticam a imagem. Que as pessoas pratiquem aquilo que comunicam ou comuniquem aquilo que praticam, para mim, fantástico, com conta, peso e medida. Eu também o fazia quando era executivo, hoje faço menos porque acho que a minha vida hoje, enquanto não executivo, carece de também uma menor exposição mediática nessa perspectiva, porque lá está, temos que perceber que quando estamos à frente de uma das maiores empresas do país, temos que comunicar mais, porque as pessoas também assim o exigem e querem ver, querem saber, têm curiosidade e não devemos esconder, porque esconder também é negativo e também causa dúvida. Quando não temos tanto para dizer, se calhar não precisamos nos expor tanto e, portanto, há que dosear. Agora, acho que é muito importante termos esse canal de comunicação e os líderes devem ter a capacidade de liderar as suas organizações, de liderar as suas pessoas, de implantar aquilo que são os seus valores e a sua visão, o seu posicionamento, a sua estratégia, comunicar e celebrar os seus atingimentos e os seus sucessos, aprender com os seus insucessos
E comunicar isso nas redes sociais hoje é apenas um ato de estarmos a viver na sociedade atual. Não é bom, nem é mau, é o que é. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade. Portanto, eu acredito é que hoje, isso sim, nós temos um déficit de liderança pura e orgânica. E que muitas vezes tentamos colmatar esse déficit de skills de liderança com comunicação simpática, bonita, desculpem a expressão, fofinha, que depois não tem reflexo no dia-a-dia. Eu não me importo nada de comunicar um major achievement. Quando eu fui responsável em Portugal pelo turnaround da antiga Portugal Telecom, por inverter uma tendência difícil e ter colocado a empresa num nível que foi reconhecido por todos como um nível de crescimento, de satisfação, de uma marca positiva, eu comuniquei isto muitas vezes e acho que era importante fazê-lo. Fizemos-lo e por que não comunicá-lo e comunicá-lo bem até para dar exemplos a outros. Agora, não podemos é fazer uma comunicação a dizer nós somos isto e somos aquilo quando não o somos ou quando não o fazemos. Isso é que eu critico. E muitas vezes nós hoje vemos umas redes sociais carregadas de personagens que muitas delas às vezes não têm reflexo no dia-a-dia. Aquela quase caricatura da pessoa que na rede social sorri e que chega à casa a chorar. Pois. Isso é que não pode acontecer. E, portanto, as redes sociais não temos também que as ostracizar, não temos que as diabolizar, porque as redes sociais elas são só plataformas. O que lá está somos nós que colocamos. E, portanto, quando nós às vezes dizemos as redes sociais são isto e são aquilo, a rede social é uma plataforma dela, tecnológica que serve para o que nós fazemos dela. E se nós pomos lá só sorrisos, claramente que vão sair só sorrisos. A plataforma não muda. Correto. E, portanto, não nos esqueçamos disto. E nós às vezes somos muito rápidos a criticar, esquecendo que estamos-nos a criticar, se calhar, os nossos próprios comportamentos. Porque as plataformas são, desculpem, mas são burras, porque as plataformas não têm, na sua esmagadora maioria, componentes de inteligência artificial, pelo menos para mudar os comportamentos. Correto. Não faz a fotografia por nós, não posta lá a fotografia por nós. Sim, eu acho que é importante focando aqui na competência dos líderes, se quisermos, não é? É importante nós, de facto, ou eles terem, nós, colocamos assim, não é? Temos consciência que uma estratégia mais plástica, vou ser cru, mais falsa, incoerente, no mínimo, é uma estratégia sempre de médio prazo, na realidade, não é? Para não dizer de curto prazo. Às vezes de curto prazo, exatamente. O que é perigoso. Esta gaveta aqui, já sabes que é perigosa e é a última vez que eu vou abri-la. De qualquer forma, o que é que eu te quero dizer? Eu sei que tu gostas muito de desportos, isto é um paralelismo também, como fizemos agora, da moda para a liderança, agora do desporto também para a liderança, não é? Uhum. E, portanto, eu sei que tu gostas muito de desportos motorizados, não só desportos motorizados, não é? Desporto em geral, mas o desporto motorizado em particular. Motorizado em particular. E tenho aqui uma fotografia tua encostada a um carro absolutamente fantástico, que tu tens muito orgulho nele, que é esta aqui, a gaveta é perigosa, não é? Que é esta. Gostas de... Certo, Estou a brincar, este é... Mas está giro, não é? Está uma montagem está bem gira. no Canva, não é? Está giro. Muito giro, muito giro. Não, pronto. Agora aqui recapitulando, que é esta aqui. Do troféu da Porsche, não é? Certo. Pronto. O que paralelismo, puxando aqui da tua inspiração, filosofia inspiracional, mas de improviso, não é? Que paralelismo é que tu consegues, é um desafio, portanto, não planeado, é que consegues fazer aqui entre o desporto de alta competição, o motorizado em concreto, e a liderança das empresas? Tem tudo a ver. Primeiro porque apela a um espírito, nós já falámos aqui, portanto até é coerente, falámos aqui do meu espírito combativo. E, portanto, claramente que competição é claramente algo que me estimula no dia-a-dia. Sou competitivo. Não gosto de perder, nem a feijões, como se costuma dizer, e lembro-me de ser miúdo, e nem ao Berlinde eu gostava de perder. Até no Berlinde aquilo corria mal, e, portanto, eu era e continuo a ser altamente competitivo. Exatamente. E, portanto, essa lógica da competitividade é um ponto importante. Mas depois é preciso percebermos o que é que está por trás. O desporto automóvel tem 2 ou 3 coisas que eu acho que são muito importantes. Eu, e digo isto sem qualquer questão de publicitária, mas nós, quando lançámos, e eu tenho estado a apoiar o José Monroy, que é a pessoa que é o responsável por esse troféu, a empresa é dele, o troféu é dele, ele tem o mérito de organizar esse troféu, mas eu sugeri, na altura, nós fazermos uma campanha junto do desporto automóvel, em que trouxemos a ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e o Rui Ribeiro, que é o seu presidente, para a bordo de uma competição automóvel. E aquilo foi assim um bocadinho, mas porquê? E criámos uma campanha, em conjunto com a ANSR, que é a campanha Velocidade é na Pista. Exatamente para mostrar que muitas vezes
este tipo de ambientes são muito bons ambientes para nós darmos asa à nossa competitividade e combatividade, mas também para educar. Porquê? Porque estamos a falar de uma marca que é uma marca reconhecida, uma marca de prestígio. Estamos a falar do desporto automóvel, que a esmagadora maioria das pessoas tem algum tipo de fetiche pelo desporto automóvel, a velocidade, o capacete, os carros decorados, as pistas, o barulho. E, portanto, é um momento ótimo para nós despertarmos a atenção das pessoas para consciências. E, portanto, é esse ambiente também que o desporto automóvel traz, que é difícil ser-se indiferente. O desporto motorizado, normalmente, as pessoas ou adoram ou detestam. Há aqueles que detestam o barulho, porque aquilo é muito barulho, e, portanto, não gostam. E há aqueles que são apaixonados e adorariam conduzir um carro, dar uma volta, etc. E o desporto traz isto. O desporto automóvel traz esta questão de despertar as mentes e nós depois podermos aproveitar essa disponibilidade para passarmos mensagens importantes. Mas depois traz também uma coisa muito interessante. Eu sempre fui praticante de desportos competitivos, mas coletivos. Handball, foi o desporto que eu joguei durante muitos anos. Comecei aos 6 anos a jogar handball. Até aos 22. Até aos 21, mais ou menos, 21, 22, por aí. Acho que ainda tinha 21 só. Mas joguei ao mais alto nível, no Benfica, seleções e, portanto... mas era um desporto coletivo. E o desporto coletivo é fácil termos o espírito de equipa, o team building, é natural. Os desportos individuais normalmente são vistos como uma coisa muito solitária, muito sou eu. E, de facto, os desportos motorizados têm uma lógica, talvez pelo perigo, pelo risco associado, têm uma lógica muito de solidariedade. E eu encontrei entre competidores. Entre os competidores, exatamente. E, portanto, eu encontrei, curiosamente, no âmbito desta competição, uma capacidade enorme das pessoas terem partilha de experiências, relações pessoais, sermos capazes de partilhar as nossas experiências, ajudarem-me. Eu era rookie, foi o primeiro ano em que fiz competição a este nível, pelo menos. Safaste ou não? Fui-me safando, mas como qualquer rookie, claro, dentro do patamar. Mas a entreajuda das pessoas virem dizer, olha, faz assim porque vai ser melhor. Ficaste em último, não tem mal, foi a tua primeira corrida, a seguir vai ser melhor. Conseguiste ganhar um segundo, excelente, amanhã são 2. Ter esta entreajuda é uma coisa que, de facto, o desporto motorizado traz e, portanto, esse é muito importante também. Depois, por fim, a adrenalina. Eu acho que nós estamos muito habituados, quem está no mundo corporativo, a ter a adrenalina do trabalho. Mas a adrenalina do trabalho é muito diferente, é uma adrenalina, de facto, distinta. Esta adrenalina que nós somos capazes, e às vezes não é preciso competir. Eu tenho assistido, fruto da relação que é conhecida, pessoal que tenho também com o nosso Miguel Oliveira, por exemplo, de estar muitas vezes no paddock, exatamente, de estar no paddock, de assistir às provas, e aí eu nunca corri em motas, nunca tive motas, não é a minha praia pessoalmente, mas tenho um imenso respeito por eles e em particular por aquilo que o Miguel tem feito, que é um dos grandes, eu diria que a seguir ao Cristiano Ronaldo é o grande embaixador de Portugal hoje a nível global em termos do desporto, e de facto temos a capacidade de sentir aquela adrenalina, aquela tensão, isso deixa-nos muitas vezes mais calmos, por incrível que possa parecer. Eu saio muitas vezes de uma competição ou só quando vou ver de um MotoGP e saio com aquela sensação de uma descarga de adrenalina que nos faz bem, que saímos mais calmos, mais reconfortados, mais tranquilos. E, portanto, é tudo isso que eu encontro no desporto automóvel e no desporto motorizado em geral e que me dá imenso gosto. Gosto do ambiente, gosto do cheiro, eu gosto muito destas sensações. Borracha queimada. Exatamente. E, portanto, é de facto uma área que eu hoje tenho dedicado algum tempo da minha vida, por gosto, por paixão, mas também por tudo isto que acabei de referir, que acho que também faz bem. E lá está, quando nos faz bem, quando nos sentimos bem, estamos felizes, procura da felicidade é claramente o endgame. Sem dúvida. E o descarregar da adrenalina no sítio certo, não é? E no momento certo, que é mesmo muito importante. Exatamente. Agora a ver se esta parte me corre bem, ok? Porque este não é tanto uma pergunta, é algo que eu vou pensando sempre, muitas vezes, e gostava de saber a tua opinião, mas por isso eu tenho que ser claro, pode não ser simples. Que é, nós quando falamos em liderança, se formos para o conceito da liderança,
ok? Sem palavras, sem chavões, sem coisa nenhuma. Respeita a liderança, não é um posto, não é um cargo, só se é líder se formos respeitados e não é nos nomearem, mas como é que é dizer, nos elevarem como tal, não é? E nos seguirem como tal, não é? Porque senão podemos ser chefe, diretor-geral, CEO e não ser propriamente líder. Na verdade, quando tens alguém numa função, como tu sempre desempenhas também, de liderança, no fundo somos sempre vistos como líderes, independentemente de sermos bons ou maus líderes. Somos líderes, estamos à frente de, não é? Pronto. Se olharmos para esta lógica, que só é líder, não é chefe, não é? Que só é líder quem é reconhecido como tal, então eu diria que não existem maus líderes, não é? Porque se és líder é porque foste reconhecido como tal, se és mau líder não foste reconhecido como líder. E o nó vem aqui, eu acho, que é um líder mau, não é um mau líder, um líder mau, como também existe, obviamente para não sermos românticos sobre a situação, é necessariamente um mau líder. Porque uma pessoa má, se assim quisermos, não é? E eu encontro muitas, principalmente enquanto conselheiro ou consultor, tenho uma atuação muito transversal, não é um líder, podemos lhe chamar como tal, mas, portanto, é um mau líder. No entanto, um líder, um mau líder, alguém que quiser-se mal a liderança, pode ser uma ótima pessoa. E que nós também encontramos muito. Aquelas pessoas que são ótimas, às vezes até mesmo tecnicamente, mas depois não reúnem os requisitos. Princípio de Peter, ponto. Não é? Até ao limite máximo da sua competência, em que passa a ser incompetente, seguramente. Isso. Não é? Quando tu olhas para o nosso panorama de tecido empresarial, essencialmente preenchido pelas PMEs e não tanto pelas grandes empresas, tu achas que temos muitos líderes maus ou muitos maus líderes? Porque aquilo que eu sinto, dando a minha opinião e não querendo tirar a tua isenção, que nunca a tiro seguramente, não é? Eu encontro muitos maus líderes, que são ótimas pessoas, cheias de boas intenções, mas na perspectiva e na capacidade de liderar, onde a comunicação acaba por ser um elemento central, acabam-se por tornar maus líderes, efetivamente. Excelentes pessoas, maus líderes. Mas, Tiago, mas eu aí tenho que ir um bocadinho mais atrás. Força. Ou seja, começando pela definição, a liderança para mim tem duas vertentes distintas. Há uma componente inata, de caráter, de carisma, que uns têm e outros não, mas há uma fortíssima componente técnica. Liderar aprende-se, liderar desenvolve-se. Dito isto, agora vamos então um bocadinho mais atrás. Portugal é um país que tem cerca de 1.100.000 empresas, das quais 99,4%, 99,5% são pequenas, micro e nanoempresas. E o problema começa aqui, não por termos esta configuração, mas pelo contexto social, cultural e até político que nós damos a isto. Em Portugal promove-se a pequenez. Se eu tenho uma empresa que eu abri na minha garagem com o meu sócio e essa empresa cresce até chegar a um ponto em que deixa de ser uma PME, vai perder acesso a subsídios, a fundos, vai passar a pagar mais impostos, vai passar a ser mais escrutinada pela AT, vai passar a ter outro conjunto de dificuldades e, portanto, as pessoas chegam a um determinado momento em que, confrontados com a necessidade de deixar de ser uma PME e passar a ser uma empresa maiorzinha, mas com tudo aquilo que perdem, muitas vezes contentam-se com continuar a ser pequenas. Nós não os estimulamos com políticas fiscais, com políticas económicas, com políticas do ponto de vista de gestão, nós não promovemos o crescimento das nossas empresas. E as nossas empresas continuam muitas vezes, porque culturalmente, muitas vezes nós já temos aquela perspectiva do para mim já chega e, portanto, eu estou bem assim, estou na minha zona de conforto, para que é que eu vou sair? E se ainda para mais toda a cultura envolvente e as políticas à volta também não promoverem esse crescimento, eu vou continuar a ser pequeno. E eu acho que este é um dos principais motivos pelo qual Portugal não tem mais empresas grandes. Não é porque não seja possível, porque hoje a era digital veio trazer-nos, é como eu costumo dizer, esta revolução industrial que foi o digital, traz uma característica em que Portugal está muito bem. Nas outras revoluções industriais, Portugal não tinha caminho de ferro, não tinha minérios, não tinha recursos naturais e, portanto, estava na ponta da Europa. Portanto, tínhamos dificuldades estruturais que não nos permitiram ser líderes nas várias revoluções industriais. Nesta revolução industrial, que é a digitalização, são precisas duas coisas. Infraestruturas de comunicação, e nós somos líderes a nível europeu em termos de infraestruturas de comunicação. Tu entendes uma coisa ou outra sobre isso? Não é? Exatamente, e portanto sei aquilo que digo, até por comparação com outros países que eu liderei, mas depois talento digital. E eu hoje, na minha atividade que hoje desenvolvo como empresário, estou, por exemplo, a ter recursos portugueses captados em Portugal a trabalhar para os Estados Unidos. E estamos a falar de recursos com 15 anos de experiência profissional, altamente qualificados, a trabalhar para o mercado americano. E porquê? Porque nos Estados Unidos não os conseguem encontrar
e encontram-nos aqui. Portugueses? Portugueses. E isto para dizer que, de facto, nós temos que capacitar o tecido empresarial português para aproveitar esta revolução industrial que é a digitalização e podermos dar o salto. E essas empresas podem ser grandes. Podem ser grandes no mundo digital, podem ser grandes porque se internacionalizam, porque exportam, podem ser grandes porque hoje o mercado é de facto global através do digital. Agora, é preciso que haja uma cultura de ser grande. E não temos essa cultura de ser grande, porque continuamos a premiar o ser pequeno. Se eu deixar de ser pequeno, pago mais. Se eu deixar de ser pequeno, deixo de ter aqueles programas todos de benefício que só se aplicam às PMEs. Porquê é que não há um programa de apoio a deixe de ser PME? Eu gosto muito dos apoios às PMEs, acho que são importantes. Mas eu criaria um programa de apoio chamado Deixe de Ser PME. Cresça, internacionalize, crie mais postos de trabalho e pague mais impostos. Porque, na realidade, ao contrário daquilo que algumas ideologias que eu não subscrevo defendem, quem que faz crescer a economia e quem faz que os colaboradores levem dinheiro para casa ao fim do mês são as empresas. As empresas criam emprego, as empresas criam valor, pagam impostos e pagam salários. E, portanto, às vezes, quando eu ouço dizer que uma empresa tem lucros extraordinários, excedente de lucros... Em Portugal é um perigo. Eu acho isto extraordinário, porque isto devia ser o cálice dourado que todos devíamos querer. Empresas muito grandes que cresçam, que criem mais emprego, mais postos de trabalho, que paguem mais prémios de desempenho e que façam crescer a economia e que paguem mais impostos para subsidiar as políticas sociais que são fundamentais. Agora, em Portugal não se aposta nesta passagem de pequena para média e para grande empresa. O que é que isto tem a ver com o tema da liderança? Tem a ver com o facto de, como nós temos um tecido que é maioritariamente muito pequeno ou pequeno, os nossos líderes dessas PMEs são também eles pequenos e não é uma crítica para eles. Ninguém nasce ensinado. O Sr. Joaquim, que abriu o seu negócio na garagem mais um primo e que cresceu de 2 para 8 colaboradores e que passou a faturar 1 milhão de euros, tem todo o mérito de ter feito, se calhar com a 4ª classe ou sem formação académica superior em economia e em gestão, e conseguiu fazer a sua empresa crescer. Mas é natural que tenha as suas limitações. Eu lidei com muitos empresários portugueses que diziam: eu já estou globalizado porque eu tenho um site. Não, transformação digital na minha empresa já está porque eu uso e-mail. Claro. As pessoas não sabem. É por isso que eu tenho defendido políticas que, por exemplo, criem task forces de consultores especializados que ajudem as PMEs a digitalizarem-se, a compreender os benefícios da digitalização. Os líderes não são todos de vistas curtas. Os líderes, muitas vezes, têm falta de horizonte, porque não trabalharam fora de Portugal, porque não conhecem o mundo, porque não conhecem as capacidades da tecnologia. Alguém tem que lhes fazer chegar esta informação. Podemos dizer, cultivem-se por si próprios. Não chega. E, portanto, eu acho que essas lideranças menos boas ou más lideranças derivam porque há más pessoas que depois são líderes, é um facto, e essas é mais difícil de moldar, mas há muitas pessoas que são boas pessoas e que são maus líderes porque não têm os skills. Porque também ninguém lhes ensinou, nem se criaram mecanismos para que eles possam aprender a ser líderes. A liderar aprende-se. Para mim, a liderança passa por um conjunto de pontos muito chave. Proximidade, liderar pelo exemplo, liderar conhecendo o negócio e liderar sendo um bom comunicador e sendo capaz de definir uma boa estratégia clara e objetiva. Muitas destas coisas aprendem-se. Comunicar, há muita gente que não sabe comunicar, aprende-se. Há coaches para aprender a comunicar, há técnicas para se comunicar em público, para se falar em público, para se fazer uma apresentação. E eu, quando às vezes ouvi algumas pessoas dizerem eu sou um líder low profile, eu digo isso não existe. Ou se é low profile, ou se é líder. Um líder tem que ser high profile. Porque, por definição, o líder tem que comunicar com as suas pessoas, senão não é líder. E para comunicar temos de ter um bom comunicador. Liderar é mobilizar as pessoas. É dizer, vamos para ali. Definimos uma estratégia clara e objetiva, que todos percebam, não é cheio de chavões e jargões e coisas que a malta não percebe, não. Coisas claras e objetivas e a seguir vamos todos para ali. Mobilizá-las. Como é que se mobiliza? Dando o exemplo. Sou o primeiro, não dizer, malta, todos para ali, eu fico no fim, que é para garantir que vamos todos. Não. É ir à frente. É dar o exemplo, é conhecer. Porquê é que vamos para ali? Vamos para ali porque a nossa indústria vai para ali, porque as tendências internacionais são assim e é assim que nós vamos ser líderes. E, portanto, fazer as pessoas seguirem. Mas estas coisas aprendem-se. Há quem tenha um carisma inato, facilidade inata. Mas há aqueles que podem ser bons líderes treinando, formando-se. E este é o ponto importante. Portanto, o problema estrutural não está na ausência de bons líderes. Portugal tem muito bons líderes. Desde há séculos atrás, Portugal tem bons líderes. Hoje nós temos o melhor jogador de futebol do mundo, o melhor arquiteto do mundo,
o melhor cientista do mundo são portugueses. Isto são factos inequívocos. E, portanto, nós somos capazes, nós temos skills. Agora, temos é que ser capaz de formar mais bons líderes usando aqueles que são boas pessoas e que também podem ser bons líderes. Aqueles que são más pessoas, eu acredito que há más pessoas que são líderes. Nós hoje no mundo olhamos, e estou-me a lembrar de 2 nomes que não vou dizer, mas que olhando para as guerras que nós estamos a atravessar, é fácil perceber que são más pessoas, mas que a prova que são bons líderes é que têm conseguido mobilizar as suas hostes para os seus objetivos. As grandes ditaduras têm grandes líderes à frente. Exatamente. Nessa perspectiva negativa, mas... Exatamente. E, portanto, é o que é. Agora, mais uma vez, na guerra entre o bem e o mal, compete-nos criar mais bons líderes para combater os maus líderes. E arriscar escolher, não é? Isso, Também, exatamente, não é? exatamente. Olha, Eu tinha mais ou menos 1,5 milhão de perguntas para ti, mas tenho tipo 0 minutos para cumprirmos com a nossa agenda e queria-te só fazer colocar uma última questão, que é, nós quando falamos de liderança e de proposta de valor, se eu te perguntasse qualquer coisa sobre isto, vamos esquecer o Alexandre, qualquer outra pessoa, para ser mais fácil, rapidamente me ia falar de qualquer coisa relacionada com o corporativo, com o empresarial, portanto liderança, proposta de valor, e eu quero fazer colocar esta questão de uma outra forma, que é liderança da nossa própria vida, segurando ali nas rédeas, não é? E qual é a proposta de valor, e com esta termino, espero que bem, da minha parte, qual é a proposta de valor que tu tens para a tua vida agora no... Essa é muito simples. A proposta de valor já abordámos hoje aqui 2 ou 3 vezes. A proposta de valor é ser feliz. Eu acho que temos que procurar ser felizes. Só temos uma vida, isto não é como nos jogos de computadores que eu tanto gosto e que eu aprendi a desenvolver, em que temos muitas vidas, verdade, em que temos muitas vidas e até queremos aquelas coisas para fazer vidas infinitas. Coraçãozinho cheio, exatamente. Nós não temos isso enquanto seres humanos. Temos uma vida para viver e ela passa a correr. E muitas vezes não relativizamos os problemas, vemos pessoas com problemas muito mais graves do que nós, que somos uns privilegiados, nós que estamos aqui, e às vezes dizemos que tivemos um dia mau e que não estamos bem. Há pessoas que conseguem ser felizes com muito menos, com muitas dificuldades, não falo económicas e sociais, falo de saúde e tantas outras coisas, e portanto às vezes falta-nos sermos conscientes da nossa felicidade e aproveitarmos todos os dias, tentarmos desfrutar um bocadinho da nossa vida, daquilo que nós conseguimos, daquilo para o qual trabalhámos para atingir, porque, como eu disse, quando me perguntaram, quando eu fui nomeado Presidente da Portugal Telecom, se também havia alguma sorte, e eu disse, muita sorte, só que a sorte é muito trabalho. E, portanto, há muito trabalho por trás daquilo que nós conseguimos e daquilo que eu consegui, mas se o consegui, com sorte, com trabalho, com dedicação, com esforço, há que desfrutar, porque depois é muito fácil nós olharmos para trás e vermos que a vida já correu, já passou, as hérnias começam a fazer-nos doer, dificuldades de saúde. Eu desfruto, absolutamente. E desfruto cada dia. Isso contigo, e isso é muito importante. E, portanto, a minha proposta de valor é esta, sejamos felizes, mas não é ser felizes dizer, vou fazer aqui um plano, em 2034 vou ser feliz. Não. Hoje tenho que ser feliz, amanhã tenho que ser feliz. Jornada e não só a meta. E às vezes não vamos ser realistas. Felicidade absoluta não existe e ainda bem, porque senão isto era uma chatice. Se nós fôssemos felizes todos os dias... Não corríamos atrás de mais nada. Exatamente. Agora, temos que tentar desfrutar daquilo que temos e daquilo que conseguimos ter a cada dia, e a proposta de valor é só esta. Podemos ser executivos, podemos não ser executivos, podemos trabalhar 10 horas, podemos trabalhar 1 hora, podemos ter muita capacidade económica ou menos capacidade económica, podemos ter mais ou menos saúde, mas acima de tudo temos que desfrutar daquilo que temos, procurar sempre mais, sempre procura de mais e melhor, isso é constante, sem perder de vista um equilíbrio. Procurar mais e melhor não pode de maneira nenhuma ser um ingrediente para a infelicidade. Se procurar mais e melhor nos leva à infelicidade, então vale menos um bocadinho menos e um bocadinho pior, mas com felicidade no dia-a-dia. E é essa a forma de sucesso, acho eu, para nós sermos felizes, e acho que no fim do dia é isso que nós queremos todos, é desfrutar dos nossos amigos, da nossa família, de momentos como este, que eu agradeço, para nos enriquecer enquanto pessoas. Obrigado, Alexandre. Olha, aqui é a nossa. A nossa. E temos que marcar outra. Isso. Um abraço.